povo de Deus, não destes ouvidos aos profetas. Quantas vezes, pastor Júnior Trovão, nesse púlpito eu vi Deus falar: igreja brasileira se converte, igreja brasileira se dedica às missões, igreja brasileira se santifica. E as pessoas acharam que era uma brincadeira. E de repente aconteceu conosco o que aconteceu com Israel no ano 587 a.C. Nabucodonosor invade a Terra Santa. Por 1 ano e meio ele cercou Jerusalém. Interessante, pastor Júlio. Ele não cercou outras cidades pequenas, ele cercou Jerusalém. Por 1 ano e meio não entrou comida na cidade. As pessoas começaram a morrer de fome dentro da cidade, até que se entregaram. Nabucodonosor entrou pela porta da frente. Das 12 portas, não sei qual delas, ele entrou pela porta da frente. A primeira coisa que ele fez, colocou fogo no templo. Depois que colocou fogo no templo, a Bíblia diz que ele despedaçou a muralha que cercava Jerusalém. E agora que o templo está queimado e a muralha está destruída, o povo ficou vulnerável. Porque diferente dos outros povos, qualquer imperador iria no palácio, arrastaria o rei para o meio da rua, tiraria a coroa dele e disse: eu prendi o seu rei, vocês estão presos. Nabucodonosor estudou a filosofia dos judeus e sabia que, embora eles tivessem rei humano, Israel ainda acreditava no rei dos reis. E como é que você destrona Deus de uma nação? Vá no símbolo religioso deles, entre no templo, queime o templo, roube os utensílios sagrados, mate os seus sacerdotes. E quando o povo viu que Deus não defendeu a sua própria casa, o povo se entregou. Eu imagino um olhando para o outro dizendo: aconteceu isso no tempo dos juízes, é só a gente chorar um pouquinho, Deus vai perdoar a gente. Foram levados em 3 levas para dentro de Babilônia. A primeira leva, 1 milhão de pessoas. Na segunda leva, mais 1 milhão de pessoas. Tiraram das cidades os meninos inteligentes, aqueles que tinham conhecimento. Nessa leva vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ezequiel vai no meio desta leva. Israel agora está aprisionado. E detalhe, Jerusalém está destruída e desguarnecida. Ela não ficou vazia. Deixaram lá os pobres, deixaram lá os caravélicos, deixaram lá aqueles que já não tinham mais nenhum tipo de aptidão para sobreviver. Os que foram para a Babilônia perderam a ânsia, a vontade de viver. Você vai encontrar nos Salmos alguém dizendo assim: ei, cante um cântico de Sião para nós. E você vai ouvir os judeus falar: como podemos cantar um cântico em terra estranha? Não há mais ânimo em nós. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os que foram levados para lá adultos começam a morrer, sem esperança. Não viram mais Sião, não viram mais a cidade, não viram mais a sua glória, não ouviram mais a voz do Eterno, não viram a nuvem, a Shekinah da sua glória. Eles perderam tudo. Até que 70 anos depois, o rei Ciro, líder dos Medo-Persas, entra dentro da terra de Babilônia e destrona o rei que ali está como um imperador. Ciro se assenta no trono e governa aquele mundo, e recebe uma junta de judeus que se aproximam dele e diz: o Senhor foi escolhido pelo nosso Deus para nos mandar embora para a nossa terra. A história diz que Ciro disse: eu não conheço o seu Deus. E alguém diz: mas o nosso Deus conhece o Senhor. Vocês têm prova. Abriram para ele o livro do profeta Isaías, capítulo 44 e 45. Os últimos versículos do capítulo 44 e o primeiro do capítulo 45. Está escrito lá que digo de Ciro: é o meu pastor e fará tudo que me apraz. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, Ciro, que ninguém pode fechá-la. O interessante é que o livro de Isaías foi escrito 200 anos antes de Ciro nascer. Aquela irmã ali entendeu. Vou falar de novo. Ciro não havia nascido, a mãe de Ciro não havia nascido, a avó de Ciro não havia nascido, e Deus já conhecia ele.
vou falar de novo até os crentes entenderem. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, 45, tem um nome ali que não é judeu, aparece o nome Ciro. O livro foi escrito 2 séculos, 200 anos antes de Ciro nascer. Era Deus dizendo: eu levo o meu povo para o cativeiro, mas eu não abandono ele lá. Eu levo não para matar, eu levo para curar. Será quimioterapia, será radioterapia, será pancadaria, mas eles vão voltar curados para a terra. Foi a maneira que Deus encontrou de curar aquele povo. E eu fico me perguntando se não é isso que está acontecendo nos nossos dias, se não é isso que Deus está permitindo que a igreja brasileira, principalmente a igreja pentecostal, sofra. Estamos sendo achincalhados nas mídias sociais, estamos sendo perseguidos pelos nossos próprios irmãos. As pessoas debocham de nós por tudo e por qualquer coisa. As igrejas não têm mais respeito. As arrecadações das igrejas caíram mais de 30%. Depois da pandemia, mais de 30% dos crentes não voltaram para a igreja. Um homem de terno e gravata pregando a verdade já não inspira mais confiança. As pessoas nos medem pela régua de todos. Será que não é Deus chamando a nossa atenção, dizendo: ei, o que eu quero de vocês é só um pouquinho mais de atenção. Eu não quero o máximo de vocês, eu quero o mínimo de vocês. O que seria o mínimo, pastor? É você falar para o céu: Senhor, me ajuda, me purifica, me mostra o caminho, tira as escamas dos meus olhos. Se eu estou errado, por favor, me cure. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Se Jerusalém é uma metonímia da igreja, se Jerusalém é um reflexo da igreja, olha o que o diabo faz antes de tocar na igreja. A primeira coisa que ele faz é tocar no templo. O que era o templo? Era o centro da adoração. Depois ele destrói os muros. O que são os muros? São aquilo que protege e impede o inimigo de vir. Só que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que os muros são fechados com 12 portas, e as portas foram queimadas. E olha que interessante, olha o que eu encontrei. Jerusalém tinha 12 portas: a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da inspeção, e a porta frutífera, e a porta da guarda. 12 portas, cada uma delas apontando para algo profético. Veja só, o que era a porta das ovelhas? Ela ficava perto do templo, era por ali que levavam os sacrifícios. Quando Jerusalém foi tomada, queimaram a porta das ovelhas, e a primeira coisa que fizeram foi tirar o sacrifício do povo. E o povo sem sacrifício não conseguia mais agradar a Deus, pastor Gilmar. E como não agradam mais a Deus, Deus fechou o coração para eles. A porta do peixe, peixe fala de águas, de evangelismo. Peixe é um dos símbolos do cristianismo. Quando se queima a porta dos peixes, Jerusalém não tem mais o alimento que vem do mar. A igreja, quando se fecha essa porta, não consegue mais evangelizar nem trabalhar. A porta velha, essa aqui é forte, porque ela fala dos marcos antigos, das coisas de antigamente, daquilo que nos faziam tremer e temer, e que hoje já não mexe com mais ninguém. Por exemplo, quando um pastor vinha falar com a gente anos atrás, a gente dizia assim: Senhor,